nesta noite, ou acessar a sua Bíblia aí no seu smartphone, no seu aparelho de celular, porque nós vamos então ler a palavra de Deus. Ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo de número 3. Neemias, capítulo 3. A mensagem desta noite é sobre todo o capítulo 3 de Neemias e alguns versículos do capítulo 4. Mas, por hora, nós vamos ler apenas o versículo de número 1, que é o primeiro versículo do capítulo 3, e depois o versículo de número 32, que é exatamente o último versículo desse capítulo 3. E o tema da palavra, da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje à noite, nessa série de mensagens que estamos pregando em Neemias, é o milagre da cooperação. No domingo passado, eu acho que antes desse slide tem um outro, que mostra as 4 mensagens. No domingo passado, então, nós falamos no livro de Neemias, baseado no capítulo 1 e 2, trabalhe com Deus, Deus trabalhando onde Deus trabalha. Hoje o foco é a cooperação, coopere com os outros, e por isso nós demos o título dessa mensagem, o milagre da cooperação. No domingo que vem, dia 23, será no capítulo 4, resista aos inimigos, em nome de Jesus. E no último domingo do mês, dia 30, capítulo 6 de Neemias, mantenha o foco. Esses são 4 passos para o sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Está aí, então, 4 passos. Hoje, pensando em o milagre da cooperação para a unidade, que é o tema que temos trabalhado nesse mês de agosto. Eu vou ler, então, o capítulo 3 de Neemias, versículo 1, e depois o versículo 32, e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta ou com o seu telefone no texto realmente anunciado. Versículo 1 de Neemias 3 diz: Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Agora, o último versículo do capítulo 3, que é exatamente o 32. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Existe uma história interessante naquele barro que se fez ali na estrada. Um pequeno grupo desceu então e logo já procurou saber o que estava acontecendo, viu o ônibus agarrado, já buscou ali numa cerca um pedaço de pau, já pediu um vizinho uma enxada, uma pá, desceu do ônibus e subiu num pequeno barranco e ficou dali olhando, dando palpites para os que estavam tentando tirar o ônibus do buraco e às vezes até criticando. Não é assim que faz, não. Mais para lá, mais para cá, etc. O que é que essa história ela vem nos ensinar? Vem nos ensinar sobre a importância da cooperação em qualquer atividade que nós fazemos na nossa vida. E o ônibus da igreja pode se parecer com alguma igreja realmente, né? Parece, muitas vezes, com as famílias, parece com as igrejas, parece talvez com o seu local de trabalho, né? Quando há um problema, um pequeno grupo se coloca, se prontifica a realmente resolver aquela situação. Um outro grupo nem ajuda, nem atrapalha, é o grupo que fica dentro do ônibus. E um terceiro grupo, que não ajuda, mas atrapalha, é aquele que, além de não cooperar, de não ajudar com quem está com a mão na massa, ainda fica em cima do morro,
criticando e realmente trazendo uma palavra que não abençoa para aqueles que estão realmente com a mão na massa trabalhando. O capítulo 3 de Neemias nos fala um pouco sobre isso. Nos fala sobre a importância de nós cooperarmos com a agenda de Deus, de nós cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor o tempo todo. E o tempo todo Ele está nos chamando para trabalhar com Ele, naquilo que Ele mesmo está fazendo. Na semana passada, nós vimos isso, que nós fomos chamados, assim como Neemias, para cooperar com o projeto de Deus. Que o problema que o pessoal estava vivendo em Jerusalém deveria ser o problema do próprio Neemias. Vimos também que Deus nos dá, a nós também hoje, assim como Deus deu a Neemias no passado, uma visão clara, específica da sua boa, perfeita e agradável vontade. E o capítulo 3 de Neemias é daqueles capítulos, não é? Você está com ele aberto aí, dá uma olhadinha nele. Ele é um capítulo daqueles que eu vou confessar para você, é daqueles capítulos que a gente tem vontade de pular. Eu não sei você, mas eu que tenho o costume de ler a Bíblia várias vezes, né, começo lendo a Bíblia, esse ano mesmo estou fazendo a leitura da Bíblia novamente, a Bíblia toda, não é? De Gênesis a Apocalipse. Me dá vontade quando chega nessa parte de genealogia, que fala o nome das pessoas, que fulano era filho de não sei quem, que fulano nasceu não sei quando. Eu vou confessar, se for um pecado, eu acho que eu já cometi esse pecado, de pular essas partes. Eu penso, mas o que isso vai me acrescentar? Saber que fulano gerou Beltrano. E o capítulo 3 de Neemias é um desses capítulos, que aparece nome de muitas pessoas. Se você perceber, ele é exatamente a divisão do trabalho de Neemias, e por isso eu li o versículo 1 e o versículo 32. Se você prestar atenção, o muro começa a ser construído, versículo 1, no portão das ovelhas. E se você ir ao versículo 32, o muro se fecha também no portão das ovelhas, ou seja, faz toda a volta até se fechar no mesmo lugar onde começou. E Neemias coloca cada família, ou cada pessoa de cada atividade, em um determinado local do muro, fazendo toda a volta e chegando exatamente no lugar de onde partiu. E são muitos nomes aí, a não ser para quem está grávida, aí o pessoal da igreja que está grávido, né? A Jamina está grávida, parabéns aí para a Jamina. E o Tony, né? Em nome de Jesus. Quem mais está grávida? O Renato e a... Me ajuda aí. Graciele. Não é isso? Graciele? Isso, está grávida também. Roberta está grávida também. Então, tem muitos nomes interessantes aí, inclusive no capítulo 3 de Neemias, né? Muito nome bonito. Pazéia, Mesulão, Bezodias, né? E assim vai. Malquias. Enfim, tem nome para todo gosto aí, para quem quiser botar o nome nos filhos. Mas eu percebi que o capítulo de número 3 de Neemias talvez seja o mais importante de todo o livro. E por que isso? Porque aqui nós podemos perceber que ele fala e ele divide o trabalho e coloca cada pessoa para cooperar em determinado lugar do muro. E quando nós estamos falando, né, especialmente para a nossa querida igreja, nesse mês de agosto, nessa campanha maravilhosa, né, que são os 21 dias com unidade, está aqui, né? 21 dias com unidade. Quase que caiu lá no cantinho a nossa folhinha aqui. Juntos somos mais. E se você perceber, aqui a palavra aqui, com unidade, se você juntar esses dois quadrinhos, agora aumentou, o quadrinho azul com o quadrinho verde, vai ser comunidade, né?
Então, 21 dias com unidade. Você perceber aqui no meio, é uma cruz vermelha, mas ao mesmo tempo é um sinal de mais, dando a ideia exatamente de adição, de que nós precisamos ser um para o grande projeto que Deus tem para a nossa vida. E nós podemos tirar 3 lições importantes desse capítulo 3 e alguns versículos do capítulo 4, que vão nos ensinar a sermos realmente pessoas cooperativas umas com as outras e cooperativas com o plano e com a agenda de Deus para a nossa vida. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a cooperação nos ensina que nós precisamos uns dos outros. Você sabia que uma das palavras que mais aparece, por exemplo, no Novo Testamento, é a palavra uns aos outros? Isso quer dizer que o propósito de Deus, a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós, ela passa realmente o exemplo, não é? O exemplo. O versículo 1, não sei se tem como botar aqui na tela o versículo capítulo 3, versículo 1, né? Que diz: então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Vejam, os primeiros a reconstruir foram exatamente os sacerdotes, como quem está dando o exemplo para que os demais também possam seguir. Mas dá a ideia também aqui de que Neemias colocou também por famílias. Cada pessoa, ela ficou perto do lugar onde ela exatamente morava. Ou seja, isso nos traz uma ideia muito interessante. A ideia da divisão do trabalho. Eu creio que você sabe que o conceito administrativo da divisão do trabalho é trazido principalmente por Fayol, não é, o grande mestre aí da área da administração. Mas aqui no livro de Neemias, nós temos vários princípios que nos ensinam sobre administração. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela nos fala sobre direito, ela nos fala sobre administração, ela nos fala sobre as ciências mais diversas e nos fala aqui também que o nosso Deus é um Deus que planeja, é um Deus inteligente e é um Deus que quer que nós sejamos organizados. Então, Neemias organiza as famílias pelo muro afora, não é? Colocando cada família para construir uma parte do muro perto de onde elas moravam. Eu fico pensando que o projeto da igreja é assim também. A igreja, ela é composta por famílias. E cada família precisa, em nome de Jesus, se colocar no lugar do muro para fazer a sua parte. Agora, antes de construir o muro, essas famílias precisavam certamente construir a sua própria casa. Elas precisavam estar também em unidade, cooperando uns com os outros. E às vezes, o primeiro lugar onde não há cooperação é na família. Quantos casais, muitas vezes, têm propósitos completamente dissociados uns dos outros? Quantas famílias, os filhos estão trabalhando por um lado, estão com propósito por um lado, e os pais nem estão sabendo, ninguém está nem aí para ninguém? Quantas vezes não há cooperação na própria família para superar as dificuldades que se apresentam no dia a dia? Portanto, a cooperação em família é que se nos aparece aí como algo muito importante. No capítulo 4, versículo 14, se tiver como botar esse versículo aí, capítulo 4, versículo 14, o Neemias, ele está lidando com a oposição. E quando ele está lidando com a oposição, ele exatamente chama a atenção. E na semana que vem, vou falar um pouco mais sobre a questão da oposição. Sobre as 3 pessoas que se levantaram ali no meio do povo de Deus para realmente se opor ao propósito de Deus. Sanbalate, Tobias e Gesem. Na semana que vem eu vou falar como você pode superar a oposição que vem sobre a sua família, sobre a sua casa, que vem sobre o seu trabalho, que vem sobre a igreja.
Mas quando Neemias chama a atenção do povo contra a oposição que vinha, ele manda que as famílias se unam. Olha o que ele diz no verso 14 do capítulo 4. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Veja que Neemias está chamando a atenção do povo que estava construindo um simples muro, que é uma obra secular. Ele não estava construindo um templo, mas ele estava construindo um muro da cidade. Mas agora ele está dizendo, essa obra desse muro é uma obra que precisa ser feita em família. E ele diz, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas casas. Irmãos, nós somos chamados, nesse tempo em que a família é colocada em segundo plano, a lutar pela família. Meu querido irmão, marido e pai, você precisa lutar, batalhar pela sua família em nome de Jesus. Você precisa construir o muro, o anteparo, a proteção para a sua família. E quantas vezes nós é que trazemos, muitas vezes, o problema para o meio da família? Minha irmã querida, em nome de Jesus, você que é mãe, que é esposa, você precisa ajudar a construir o muro de proteção para a sua família. Em nome de Jesus. Sendo mulher sábia que edifica a casa e não a tola que derruba com as próprias mãos. Meu querido jovem, meu querido adolescente, em nome de Jesus, você precisa trabalhar também na edificação do muro da sua família, buscando sabedoria de Deus, sendo obediente aos seus pais. Placa, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente está mais dentro de casa. E ela botou lá a tarefa de cada um. Eu achei interessante uma das tarefas que ela botou para mim, eu estava reparando outro dia, estava lendo lá. Ela botou assim, o Hélio, dentro das tarefas, que é lavar a louça, se não me engano, do café e do jantar, uma coisa assim, tinha lá também, conservar o banheiro limpo. Eu achei que era uma indireta para mim, de alguma coisa. Eu estou tentando conservar. Escova o dente, já limpa ali aquela pastinha que cai em volta. Eu acho que eu estou dando conta dessa tarefa difícil, conservar o banheiro limpo. Não é? Mas é isso. Precisamos cooperar em tudo e até financeiramente. Em nome de Jesus, nesse tempo, eu vejo como as pessoas estão se desdobrando muitas vezes para ajudar no orçamento familiar. Membros aqui da igreja mesmo que têm se desdobrado em diversas tarefas. Isso é construir um muro, mas principalmente construir o muro da família, o muro da oração. Nós estamos nessa campanha abençoada de 21 dias com unidade, mas que começa numa unidade em casa, lendo aqueles devocionais, orando cada dia junto com a família, em nome de Jesus. Quantos problemas que muitas vezes chegam até um gabinete pastoral poderiam ter sido resolvidos em casa. Também nós temos aqui o princípio de que nós precisamos, em nome de Jesus, todos sermos participantes daquilo que Deus tem feito. Eu encontro aqui, no capítulo 3, um camarada que me chama a atenção. O nome dele é Meremote. Se você olhar, capítulo 3, versículo 4, olha aí, na sua Bíblia em casa. É importante você estar acompanhando com a sua Bíblia na mão, para você entender, uma vez que a gente está com dificuldade de colocar aqui o versículo. Então, olha aí na sua Bíblia, por favor. É o capítulo 3, versículo 4. Diz assim, ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote. Só até aí. Versículo 4. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 21. 21. Diz assim o versículo 21. Depois dele, Meremote, filho de Urias, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe.
mesmo Meremote, ele ajudando o Eliasibe a também terminar o trabalho dele. Olha que lição tremenda e maravilhosa, quando nós encontramos um homem que termina a sua tarefa, que termina a sua atividade que ele tinha na construção daquele muro e vai ajudar os outros ainda. São aquelas pessoas indispensáveis na obra de Deus, aquelas pessoas que não fazem por obrigação, elas fazem por amor e além de fazerem a sua parte, ainda vai ajudar os outros. A como nós precisamos no nosso meio de gente assim. Eu tenho certeza que talvez na sua família você tenha uma pessoa assim. Aquela pessoa que você pode contar, que é pau para toda a obra, como diria o irmão Carlos Antônio, lá da igreja em Belo Horizonte, ele usava uma expressão, e usa ainda, imagina, feijão sem bicho. No início, quando eu escutava essa expressão, eu achava que era uma ofensa. Mas depois eu vi que era um elogio. Ou seja, um feijão sem bicho é joia. Esse Meremote, ele termina a parte dele, ele faz aquilo que lhe cabe e vai ajudar os outros. Como nós precisamos de pessoas assim no reino de Deus, irmãos. Como nós precisamos ser Meremote. Ao invés de atrapalharmos a obra, ao invés de atrapalharmos quem está fazendo, como a história do ônibus que eu contei no início, mas ele faz o seu e, sem reclamar, ainda vai ajudar o que está em dificuldade. Como você pode ser um Meremote na vida de alguém? Ajudando uma família que necessita, num momento como esse, presente na vida dessas pessoas, que coisa tremenda. A Bíblia diz que ele fazia isso juntamente com os outros, com muita alegria. Mas me chama a atenção um outro versículo nesse capítulo 3, é o versículo 5. Acompanha aí comigo, em nome de Jesus. Os nobres se recusaram ao trabalho. Como muitas vezes na obra de Deus nós temos aquelas pessoas que se acham nobres. Elas só querem ver as coisas prontas, mas não estão dispostas a ajudar. Elas ficam em cima do muro, em cima do morro, olhando e dando palpite. Olha, faça assim, puxa com a enxada para lá, tira a lama, acelera mais. Mas não estão dispostas a descerem, arregaçar as mangas e ajudar. São os nobres. São aqueles que pensam que pagam pelo serviço dos outros. Hoje o louvor não estava muito legal. Essa transmissão, hoje não consegui fazer pelo link ao vivo. Eu não estou... Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ser Meremote, e não como esses nobres aqui do versículo 5 do capítulo 3, que não quiseram se envolver com a obra. A cooperação é um milagre, porque a cooperação nos leva a sair de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. E há alguns empecilhos para a cooperação, entre eles, por exemplo, a crítica. Como a crítica é terrível. Como a crítica é terrível. Me lembro de Davi, quando vai visitar os irmãos no campo de batalha, e ele quer saber como os irmãos estão, e o seu irmão, então, o critica e diz: com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no campo? O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para gente fraca igual você. Quantas vezes a crítica ferina, ela vem daquelas pessoas que nós mais amamos. E quando ela vem das pessoas que nós amamos, ela dói mais. Precisamos transformar os nossos lares em lugar de incentivo e de crítica construtiva. E não daquela crítica que espezinha, que machuca, que diminui. Isso não traz alegria para ninguém. Como na igreja também nós precisamos ser mais agradecidos, elogiar mais as pessoas, ver nelas muito mais o seu potencial do que as suas debilidades, deficiências. A cooperação também, ela é prejudicada pela mentira, pelo ciúme, pela inveja, pela murmuração, pela desconfiança. É preciso que nós restauremos o muro da cooperação nas nossas relações familiares,
nas nossas relações sociais e também na nossa relação enquanto igreja. Eu tenho para mim que nós vamos voltar dessa pandemia de uma maneira muito mais amorosa, de uma maneira muito mais unida, talvez até pela saudade que estamos uns dos outros. Não é verdade? Estive fazendo uma visita agora à tarde às queridas irmãs Maria Figueiredo, a irmã Vani, não é, que perderam um irmão hoje na América, e falávamos, né, sobre esse nosso anseio de retornarmos com os nossos cultos. E a irmã Maria, se não me engano, disse: pastor, mas a parte que eu estou sentindo falta não é a da mensagem, do louvor, que essa a gente tem acompanhado, graças a Deus por isso. Mas principalmente aquela parte de abraçar as pessoas, de conversar, não é? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse distanciamento social que nós estamos vivendo vai nos fazer sermos ainda muito mais cooperativos, assim como tem acontecido nas famílias também. A segunda coisa que esse capítulo 3 de Neemias nos ensina sobre a cooperação é que a cooperação para chegar em um objetivo, que é certamente cortar ali a folhinha, e uma passa nessa ponte e vai embora, não é? E vai embora. Como disse, o capítulo 3, ele é amarrado do versículo 1 até o 32, mostrando que há uma estratégia de Neemias dada pelo Senhor, mas mostrando que eles não poderiam estar afastados. Chega um momento do trabalho, no capítulo 4, versículo 19, está aparecendo aí, quando Neemias diz assim: olha, o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros. Na tradução mais tradicional, diz assim: grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. E nós estamos espalhados na muralha, estamos longe uns dos outros. Ele está dizendo: a obra é grande, o trabalho é muito espalhado, e nós estamos ficando muito longe. Acaba que mesmo Neemias colocando cada família em uma parte do muro, ainda assim ficava alguns gaps, né, alguns hiatos, algum espaçamento. Ele diz: nós precisamos nos aproximar ainda mais. Nós precisamos estar mais juntos, não é? Em nome de Jesus, nós precisamos estar perto uns dos outros, e é claro que essa proximidade não é uma proximidade apenas no sentido físico, mas uma proximidade que ela se apresenta, não é? Em várias outras situações da vida, como eu já disse aqui, desses fatos que aconteceram na semana passada e que até hoje ainda me impactam. Estar juntos é dar aquele telefonema, é mesmo fazer aquela visita para alguém que possa receber a visita, ou mesmo à distância, poder fazer uma chamada de vídeo para um irmão, para uma pessoa que necessita, e se solidarizar com ela, estar junto. Como disse semana passada, eu quero repetir, porque Deus tem falado isso muito no meu coração, e várias pessoas essa semana repercutiram essa fala para mim. É alegrar-se com os que se alegram, comemorar cada aniversário do seu pequeno grupo, comemorar cada aniversário da sua classe, da escola dominical, do seu ministério. Mas é também sofrer cada dor de cada pessoa que está passando por um momento difícil. Isso é estar perto, isto é estar junto, isto é ser igreja. Mas esse estar perto também, ele se apresenta numa outra situação aqui no livro de Neemias, no capítulo 4 principalmente. Os adversários chegam, eu já disse, semana que vem vou falar melhor sobre eles no capítulo 4. Eles tentam desestabilizar a obra que estava sendo feita. Mas no versículo de número 20 do capítulo 4 agora, Neemias diz assim ao povo: no lugar em que ouvirem o som da trombeta,
ali se reúnam em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. Que coisa maravilhosa. Ele disse, quando os inimigos vierem, eu vou pedir para tocar a corneta. E quando vocês ouvirem a corneta, larguem o que estiverem fazendo e venham para onde eu estiver. E ele diz, o Senhor batalhará por nós. Cooperar é também ficar próximo do líder. Nós estamos vivendo num tempo em que os líderes têm sido muito contestados, em que o desrespeito e a desonra aos líderes, e não me falo só no sentido da igreja, não. As lideranças políticas, as lideranças de um modo geral, a liderança do lar, a liderança paterna. Infelizmente, os pais hoje já não são vistos mais como lideranças, como chefes do lar, nem as mães. Essa semana rodou na internet, não sei se é um vídeo novo, mas eu vi essa semana, uma mãe com uma criança num ponto de ônibus, e a criança está agredindo a mãe, batendo na mãe, a ponto de uma outra pessoa que está no mesmo ponto chamar a atenção daquela criança, e só assim a criança senta intimidada, envergonhada e sossega o facho. Ou seja, as lideranças hoje, começando em casa, elas têm sido muito questionadas. Que pai hoje, muitas vezes, tem uma palavra firme para um filho ou uma filha adolescente, não sai de casa, e ela não sai, ela obedece. Muitos pais e mães estão reféns dos filhos. Os pais hoje, quando vão escolher uma escola para o filho, levam o filho para escolher a escola. E mesmo depois de ouvir toda a proposta pedagógica da escola, ele vai perguntar para o filho, gostou, filho? Da escola? Como quem vai comprar um lanche no supermercado? E assim também, muitas vezes, as lideranças colocadas por Deus têm sido contestadas. Estamos nos esquecendo de um grande princípio espiritual, que Deus nos honra através dos líderes que Ele mesmo coloca. Isso é princípio bíblico que não pode ser realmente deixado de lado. Você se lembra, por exemplo, daquele texto de Números, no capítulo de número 12, versículo 5, sobre a vida deles, porque eles se colocaram contra aquele líder que o Senhor mesmo colocou. Irmãos, quem trata quando ouvirem a trombeta, se juntem a mim. O nosso Deus lutará por nós. A cooperação nos ensina que juntos cumprimos o propósito de Deus. Juntos cumprimos o propósito de Deus. Olha aí no versículo, o povo se inclinava para trabalhar. O coração do povo se inclinava para trabalhar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3:9 que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, ser cooperador de Deus é agir de acordo com o propósito e com a vontade do próprio Deus. Não sei se você conhece essa história, mas um corredor francês, ele bateu o recorde mundial de distância andando de bicicleta. Aqui em Valadares o povo gosta muito de andar de bicicleta. Eu sei que a Nadine gosta de andar de bicicleta. Está gostando ainda? Pois bem, esse francês, vê se é uma boa, vê aí, Nadine, se é uma boa marca dele. Ele percorreu 22,5 quilômetros em 1 hora. Está ruim ou está bom? 22 quilômetros em 1 hora, pedalando. Quem entende de pedalar bicicleta? Mas podia ser melhor, não pode? Você faz melhor do que isso, não faz? Não? 22 em 1 hora? Eu acho que até eu, com essa barriga, eu consigo fazer.
Mas isso foi um feito para o francês Robert Marchand. O detalhe, agora presta atenção no detalhe. O detalhe é que o Robert, ele tinha 105 anos quando ele fez isso. Tá bom para você? Agora muda de figura, né? Agora muda de figura. Para alguém que talvez está saudável, 22,5 km em 1 hora não é tanta coisa assim. Mas, para um senhor de 105 anos, faz toda a diferença. E aí nós perguntamos, mas o que fez com que esse jovem de 105 anos pudesse conseguir um feito como esse? Uma palavra resume, a palavra ânimo. Ânimo. Ele se animou, ele se motivou e ele então foi realmente fazer aquilo que Deus, o que ele propôs no seu coração. No versículo 10 do capítulo 4, a Bíblia diz que os trabalhadores já estavam cansados. Os trabalhadores que estavam construindo o muro já estavam cansados. Diz assim, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por isso mesmo, nós não conseguiremos reconstruir o muro. Irmãos, o diabo, nosso adversário, ele tem um grande trunfo sobre nós. E esse trunfo se chama desânimo. O povo desanimou. No capítulo 4, versículo 10, logo depois desse texto que vimos, que o coração do povo se inclinou a trabalhar, eles ficaram o quê? Desanimados. Desanimados. Mas eles se animaram no Senhor e aqui eles terminaram a metade do muro. Eles terminaram a metade do muro, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. O capítulo 4 nos dá conta, então, de que metade daquela grande tarefa já estava cumprida. Mas faltava ainda a outra metade. E quando o povo talvez olhava a outra metade para concluir, eles se entristeceram e pensaram, nós não vamos dar conta. O texto diz assim, por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir o muro. E aí que está o grande trunfo de Deus. Quantas vezes eu ouço, às vezes, uma pessoa que está enferma, que está em dificuldade, os parentes dizem assim, pastor, agora é só Deus mesmo. Aí eu digo sempre, graças a Deus então, porque agora sim, que agora você entregou para Deus. É importante nós entregarmos ao Senhor, mas de verdade. Quantas vezes nós mesmos tentando resolver os nossos problemas e não dá certo, porque nós não temos competência para resolver os nossos problemas. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Mas eles se animaram. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Como está seu coração? Como está o seu ânimo? Em nome de Jesus. Antes da mensagem, nós cantamos esse cântico que fala, não é? Que nos dá essa realidade espiritual para além de uma realidade material que nós vemos. Como está o seu ânimo para reconstruir esses muros dos quais eu falei hoje à noite? Talvez você está desanimado. Mas eu quero dizer a você, no nome de Jesus, que esta é uma obra dele. Há muros na sua casa para serem reconstruídos? Há muros no seu casamento para defender o seu casamento que precisam ser reconstruídos? Há muros na sua vida social, na sua vida afetiva, que precisam ser reconstruídos em nome de Jesus? Há sonhos seus que precisam ser reconstruídos? Eu quero dizer que você sozinho não consegue. E que a maior parceria que você pode ter nos propósitos é a parceria do próprio Deus. E se você, no nome de Jesus, entender que talvez Deus está completando a obra que Ele começou na sua vida, e agora talvez Ele está ainda na metade, você pode glorificar a Ele, dizer, Senhor, o Senhor que caminhou comigo até agora,
vai continuar a caminhar. Como está a sua vida? Talvez sua vida está sem anteparo, está sem proteção. Mas o Senhor quer construí-la com você. O Senhor quer abençoar a sua vida e construir a sua vida em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja desanimado, mas o Senhor me mandou hoje à noite para te dizer uma palavra de ânimo, para dizer que essa obra que Ele está fazendo na sua vida, na sua família e aqui na nossa igreja, é uma obra dEle mesmo, e que Ele fará de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas é preciso você se animar. É preciso você fazer como aquele francês de 105 anos que um dia pegou a sua bicicleta e disse, eu vou bater esse recorde. E ele conseguiu. É preciso você levantar a sua cabeça e saber, ainda falta muito, mas o Senhor está comigo e cooperando com Ele, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu quero trazer para o seu coração nesta noite, para o coração da nossa igreja. Queridos irmãos, membros aqui da primeira igreja em Valadares, queridos diáconos, queridos líderes de ministério, líderes de pequenos grupos, queridos irmãos, Deus está nos convidando para um tempo novo, um tempo de reconstrução, um tempo em que nós estaremos no nome de Jesus, cada família, cada um de nós, numa parte desse muro, e precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos estar próximos, precisamos de famílias vitoriosas no nome de Jesus. Você está dentro desse projeto de Deus? Você está dentro desse projeto de Deus? Eu estou. Eu e minha família estamos. Estamos como Neemias, que deixou o palácio e veio para Jerusalém. Eu também estou aqui, cheio de ânimo, para em nome de Jesus construirmos esse projeto de Deus que começa na sua vida, que começa com sua família e vai atingir toda a igreja e toda a cidade de Governador Valadares, em nome de Jesus. Vamos junto? Em nome de Jesus? E você que está nos vendo e nos ouvindo hoje à noite, Deus quer reconstruir a sua vida. Talvez você queira desistir de alguma coisa. Eu quero dizer a você, não desista. Não desista dos sonhos de Deus para você. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista da sua vida. Hoje é um tempo aceitável. Esse é um dia de salvação. E que Deus quer reconstruir a sua vida, assim como Neemias reconstruiu aquele muro. Você quer dar uma oportunidade para o Senhor hoje à noite? Entregue a sua vida a Ele. Diga, Senhor, reconstrua a minha vida. Toma uma decisão nesta noite, uma decisão ao lado de Cristo. Você quer conhecer um pouco mais sobre Jesus? Você quer conhecer um pouco mais sobre essa vida vitoriosa que nós temos em Cristo? Eu vou pedir para colocar exatamente, já entrou online aí, parabéns. Pode entrar em contato conosco nesse número de WhatsApp que está aí. 99129 Senhor Jesus, para que você esteja firme, para que você esteja forte. E como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido, que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Que você renove, recobre no Senhor o seu ânimo. E como o próprio Neemias diz nesse capítulo 4, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a força daqueles que realmente estão vivendo dias difíceis. Mas nós podemos crer no Senhor e saber que no nome de Jesus, Ele sempre é quem está conosco e Ele é quem fará em nós muito mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos para a honra e glória dEle. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Você pode ouvir essa mensagem novamente. Se você acha que essa palavra vai abençoar alguém que não está aqui agora, você pode pegar o link, não é? O link dessa mensagem e enviar para alguém que certamente estará no nome do Senhor Jesus também sendo abençoado, sendo abençoada em nome de Jesus.